Eba, colega advogado, colega advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Cliente Bis in Idem. E aqui, o que a gente faz? Nós discutimos as melhores estratégias para você, advogado, para você, advogada, a saber como conquistar mais e melhores clientes sem vender. Eu sou o Eduardo Brena, sou advogado há 27 anos e há 7 anos eu venho nessa missão de contribuir com a advocacia, de fazer com que os colegas advogados consigam conquistar mais e melhores clientes. Mas hoje no nosso programa é um dia muito especial porque eu estou trazendo um parceiro, meu parceiro Henrique Santos, que não é do meio do direito, mas está muito envolvido nessa área de prospecção de clientes, e o Henrique vai me ajudar a contar a minha história, vai tirar todas as suas dúvidas. Vou abrir o meu coração e a minha vida para vocês aí. Seja bem-vindo, Henrique. Bom dia, Brena. Bom dia. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Prazer a gente começar essa parceria para justamente ajudar os advogados a terem mais clientes, a terem melhores clientes e poder exercer a advocacia com excelência, realmente ajudando a nossa sociedade, né? É um prazer demais trabalhar com você, começar essa empreitada juntos. Você até me arrepia quando você fala nisso, porque normalmente essas palavras saem da minha boca, né? Esse propósito de realmente trazer, imbuir a advocacia em melhorar a nossa sociedade de fato, né? Cara, eu fico muito feliz quando outras pessoas estão juntos comigo nesse propósito, nesse valor, porque é um grande sonho mesmo, é um grande propósito mesmo de fazer, melhorar a sociedade através da advocacia, e eu realmente acredito que isso é totalmente possível. Mas, como a gente sabe, né, Henrique, todo mundo tem que arrumar a casa, tem que estar. Normalmente as pessoas primeiro precisam estar bem consigo, bem com a sua carreira, bem pessoal e profissionalmente, para depois eles descobrirem esse propósito de contribuição. Então, eu quero ajudar o advogado neste primeiro passo, para que ele me ajude, então, esteja comigo nessa segunda etapa. É isso. Foi assim que nasceu um pouco essa nossa missão, esse nosso propósito. Como que você começou na advocacia? Como é que você descobriu lá atrás que você queria ser advogado? Nossa, Henrique, você sabe que eu sempre pergunto isso também para as pessoas que eu converso, principalmente para os colegas. Você sabe, já fizemos diversas lives com autoridades da área do direito, sejam advogados, sejam pessoas ligadas ao marketing, a pessoas ligadas ao crescimento da advocacia de uma maneira holística, vamos dizer assim, de todos os lados, porque a gente sabe muito bem, depois de 27 anos de formado, eu sei perfeitamente, você, colega advogado, também sabe, que o curso de direito, ele não nos prepara para sermos advogados de sucesso. Isso é fato. O curso de direito, ele nos prepara para sermos técnicos da advocacia. E claro, está cheio de excelentes técnicos de advocacia, pessoas que têm um profundo conhecimento do direito e, infelizmente, não chegam ao lugar que mereceriam estar. E o que que aconteceu comigo? Eu acho que com uns 10, 12 anos, eu tenho um cunhado que é advogado. E eu sempre fui muito falante. Os meus irmãos, inclusive, me chamavam de gramofone, viu? Que ninguém nos ouça, porque eu falava sem parar. Eu era muito falante, vocês podem ver isso, podem perceber isso. Inclusive, eu tenho me policiado muito para ser um melhor ouvinte, porque essa é uma estratégia incrível, mas eu era muito falante e sempre argumentativo, etc. Então, um dia eu estava viajando, eu estava só eu e o meu cunhado, que na altura já era advogado, e ele me mostrou um acórdão. O que que é um acórdão? Vou explicar para você, Henrique, para os colegas advogados, eu não preciso explicar. É uma decisão do tribunal, uma decisão em segunda instância ou em instâncias superiores. E aí eu li aquilo, cara, eu fiquei assim, maravilhado, e naquele momento, eu acho que eu tive até uns 12 anos, viu?
naquele momento eu falei, olha, eu quero estar nesse meio, eu quero trabalhar com isso. E foi aí, desde então, eu nunca mais me distanciei desse propósito da advocacia. Foi isso. Entendi. É interessante porque essa é uma decisão que acontece muito cedo, né? É, normalmente as pessoas vão decidir a profissão mais tarde, então isso mostra já uma predisposição que você tinha, já era um dom que você tinha desde de criança, né? É, eu estou pensando aqui, viu, Henrique? E naquele momento, eu acho que mesmo o meu, eu tinha era o meu senso de justiça falando, sabe? Dessa coisa de querer melhorar a sociedade mesmo, de querer fazer o bem, fazer os outros felizes. A gente pode até falar um pouco sobre isso mais para frente, mas eu acho que era esse senso mesmo aflorando bem jovem, foi bacana. E aí isso me traz uma curiosidade seguinte. Quando você toma essa decisão, beleza, aí você vai lá, entra na faculdade de Direito, se forma. Quando você saiu para o mercado para trabalhar como advogado, você enxergou essa motivação novamente? Ou seja, quando você saiu para realmente exercer esse senso de justiça, você encontrou isso de uma maneira aberta no mundo ou não? Ou teve alguma decepção daquela ideia do Eduardo de 12 anos ali para o doutor Brena, lá depois formado advogado, estava alinhado ou existiu alguma decepção nesse meio do caminho? Certo, não sei se eu posso usar a expressão decepção, mas certamente eu me desviei um pouco desse propósito que eu retomei aí nesses últimos 7 anos. E eu acho que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, do que eu gostaria. Vou te explicar um pouco, vou contar um pouco essa história. Então, o que que aconteceu? Eu, eu fiz dois vestibulares só, um para a Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, né? E o outro vestibular foi para a Universidade Católica de Santos, que foi onde eu acabei estudando. Eu não passei no vestibular da USP, há muitos anos atrás, é um vestibular que ainda é muito concorrido, muito difícil, mas o curso que eu fiz, a Unisantos, era considerado um dos 10 melhores cursos de direito do Brasil na época. Eu confesso a você que eu não sei como é que está hoje, mas eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho da Casa Amarela, que é o apelido da nossa faculdade, que inicialmente ela foi criada e ela era uma casa amarela mesmo, o espaço físico dela, né? Bom, e aí, o que aconteceu comigo? Eu entrei na faculdade, comecei a fazer o curso e logo no início do segundo ano eu consegui um estágio. Eu tive uma boa sorte muito grande. E eu tinha uma vizinha que era quase como prima, assim, muito amiga de infância, que fazia faculdade. Ela falou assim: Brena, olha, o nosso amigo fulano está saindo do escritório tal, eles estão precisando de alguém, de um estagiário, você não quer ir lá? E lá fui eu. E isso foi muito bom, mas às vezes também foi muito ruim. Por quê? Porque aí eu entrei num processo de advocacia e, claro, terminei o estágio, continuei naquele escritório, e aí permaneci, entrei como advogado associado, permaneci lá durante muitos anos, mas o que aconteceu é que eu fiquei muito imerso nessa nossa rotina de advocacia, nessa coisa de muitos prazos, muitas audiências e preocupações. Eu até conversei com um colega esse final de semana, o advogado é um para-raio, né, de problemas, assim, vamos dizer assim, né? Porque ele recebe as pessoas com questões graves, muitas vezes, para serem resolvidas, e cara, estava focado nisso, só. Eu acho que com o passar do tempo, eu fui perdendo essa coisa.
do porquê que eu quis fazer direito. E, cara, muito na rotina, muito imerso aos problemas meus, os problemas da advocacia, os problemas dos clientes, e a sensação que eu tive é que, cara, tinha alguma coisa errada, eu não sabia o que que era. E eu tenho muitas histórias para te contar. Aconteceram algumas coisas ao longo da minha carreira que começaram a abrir os olhos para essa questão. Olha, eu tava partindo por um caminho errado. Então, eu vou te contar uma história que foi assim, talvez seja ter sido. Óbvio, tem muitas assim, né? Depois, a partir dessa, eu fiquei sabendo de muitas coisas. Uma vez eu fui fazer uma audiência, Henrique, e, cara, fui fazer audiência, era uma audiência de um condomínio, uma audiência trabalhista. Bom, eu sou advogado trabalhista empresarial já, desde sempre. Cheguei para fazer audiência, aquele embate para fazer acordo, não faz acordo, o cliente não queria, mas o condomínio estava tudo errado, sabe? Não tinha cartão de ponto, não tinha uma série de coisas. A juíza, não, doutor, você tem que fazer acordo. Eu, não sei, o cliente não quer, aquela coisa toda. Daqui a pouco o juiz já vem, se levanta da audiência, da sala de audiência, fala, doutor, vocês esperam um pouco aí. Levantou, entrou para o gabinete dela, 5 minutos depois ela voltou e falou assim, olha, essa audiência está suspensa, eu vou remarcar para a semana que vem. E eu não entendi nada, falei com o cliente, então, mas ele ficou todo assim, então, não, mas não sei o que, a juíza aqui. Voltei para o escritório. Quando eu voltei para o escritório, o meu associado principal chegou para mim e falou assim, ô Brena, cheguei, né, chamou para a sala dele, fechou a porta, ô Brena, o que foi que aconteceu na audiência? Eu falei, como assim? Não é nada, nada demais. Eu falei, não, a juíza levantou-se, entrou no gabinete dela para me ligar, para dizer que, olha, nunca mais manda esse advogado para fazer uma audiência aqui comigo. Foi chocante, eu fiquei assim de queixo caído. E o pior de tudo, Henrique, é que eu não sabia o que eu tinha, o que eu estava fazendo de errado. E eu descobri depois disso, Henrique, que eu era um pouco persona não grata no meio, no fórum, em função de uma certa postura arrogante, cara, não ser agradável, de ter um perfil de ser arrogante, mal-humorado, mal educado, eu não diria, mas, cara, isso caiu como uma bomba no meu colo, porque depois eu fiquei sabendo, através de outros colegas, sabe, que realmente eles tinham essa visão, porra, mas o Breno é uma mala, e eu não tinha a menor ideia de que era uma mala, daquele momento que eu passei a olhar para isso, eu falei, o que será que eu fiz de errado, né? Qual foi a minha postura? Então eu comecei a olhar com mais cuidado para isso. O que eu percebo, Henrique, é que muitos colegas acabam indo para esse lado também. Porque a advocacia, ela é sedutora. E muitas pessoas é, é, ganham autoridade, porque, veja bem, mesmo eu não sendo doutor, todo mundo que me quer me chamar, ô, doutor Brena para lá, doutor Brena para cá, a gente acaba terminando o curso e ganhando uma autoridade imediata, perfeito? E isso influencia muitos de nós, e este talvez seja uma questão de que muitos de nós precisamos ajustar também ao longo da nossa carreira, para não nos perdermos e aí deixarmos mesmo de fazer o que tem que ser feito pela sociedade. A gente começa a olhar muito mais para o nosso umbigo, Henrique. É, você, nesse momento que você descobre essa impressão que as pessoas tinham de você, os colegas, os juízes, etc., foi aí que você decidiu ter o seu próprio escritório para tentar mudar essa visão ou aconteceu algum Não, outro ponto de inflexão? não, isso veio bem depois, Henrique. Então eu passei eu passei a fazer um exercício de deixar de ser o cara arrogante e mal-humorado para passar a ser o cara legal.
honestamente, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então, desde a relação que a gente passou a construir com os servidores, com os juízes mesmo, com todo mundo que estava à nossa volta, com os colegas advogados, ah, sempre respeitando os valores da ética e do respeito ao ser humano que está do outro lado, né? O que aconteceu é que as coisas eu melhoraram, mas eu continuei sentindo um furor, ou mais, um vazio. Estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. E, bom, teve uma certa altura, eu já estava bem imerso, já estava praticando bem o marketing para advogado, especialmente o marketing de relacionamento. Você vê, eu comecei a melhorar e comecei a fazer o marketing de relacionamentos meio que intuitivamente, quando eu tive essa. Quando eu percebi esse erro que eu estava cometendo, esse jeito de ser e me colocar numa postura superior aos outros, um absurdo, né? Eu fico olhando para trás e tenho até um pouco de vergonha, viu, Henrique, disso. Honestamente, assim, porque eu realmente acredito que eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem suas virtudes, seus pontos de melhoria, e essa realmente eu acredito fortemente hoje. O que aconteceu é que eu estava lá no escritório, mas eu comecei a buscar uma evolução que eu também não via nos pares do meu escritório, né? Não é uma crítica, poxa, eu sou muito, muito grato, porque a minha formação de advogado, e eu me considero um bom advogado, foi graças a estar lá desde o segundo ano da faculdade, vivenciando a advocacia, passando por perrengues da advocacia, desde os prazos, sair correndo para protocolar petição. Na época não tinha nada eletrônico. Mas cara, tava faltando alguma coisa. E eu passei por um outro momento, Henrique. E esse foi, assim, foi avassalador daquele momento de carreira. Foi aí então que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso. Eu estava com um cliente e ele me levou para almoçar em um restaurante de um cliente dele. Por quê? Ele queria apresentar o cliente para mim. Porque é assim que se faz o marketing de relacionamento, né? Só que o advogado, ele acha que, não, quando você pergunta para o advogado, quem é a sua maior fonte de novos clientes? Ele, indicação dos meus clientes. Eu acho que 100% dos advogados, ou 80% dos advogados respondem isso, né? Mas ele acha que os clientes o indicam assim, intuitivamente, sempre que eles, a qualquer hora, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que criar um processo para estimular que os clientes façam essas indicações. E era o que eu estava fazendo. Então, esse meu cliente estava me levando para me apresentar um cliente dele e era um potencial cliente para mim. Chegamos lá, era um restaurante, almoçamos, tal, aquela coisa. No final, fomos pagar. Hoje eu rio, mas foi triste, viu, Henrique? Fomos pagar a conta e ele querendo fazer aquele meio de campo ali, falou assim: olha, olha, fulano, aqui é o doutor Brena, meu advogado. Você já tem advogado? E aí o cara tava ali, ele fez assim, ó. Então, as expressões dele, eu me lembro como se fosse hoje. Ele fez assim, ó, baixou a cabeça e falou: eu já tenho, né? Advogado é um mal necessário. Cara, eu saí abalado dali. Eu Eu acho que eu que imagino. sou muito falante, eu sou muito falante, fiquei sem palavras. Fiquei sem. Eu falei, então tá, muito obrigado, prazer te conhecer. Viramos, eu não, é difícil eu ficar sem saber o que falar. Dessa vez eu fiquei. E aquilo mexeu demais comigo. Porque desde sempre, eu não quero ser visto como um mal necessário. Eu quero ser visto como um instrumento de pacificação social, que é para isso que serve o direito. E caramba, eu olhei para trás e vi, nós perdemos, a advocacia perdeu isso. A advocacia perdeu este valor de contribuir socialmente, de realmente melhorar a sociedade. Virou uma coisa de
a advocacia é só um instrumento de uma pessoa, ou de outra pessoa, ou de uma corporação, ou de uma pessoa contra uma corporação. E por que não ser um instrumento de pacificação social? Né? E aí eu falei, cara, eu não quero ser visto como mal necessário, eu preciso melhorar isso. Né? E eu comecei a buscar outras ferramentas, foi quando eu conheci um coach, aliás, uma coach, minha amiga hoje, minha grande amiga, Maria D'Arienzo, e fiz um processo de coach, e aí nasceu esse propósito claro para mim, de contribuir com a advocacia, de mostrar para a advocacia o que eu passei, mostrar para os colegas advogados o que a gente pode dar a volta, encurtar o caminho, melhorar os processos para que a gente realmente possa construir uma advocacia melhor, mas principalmente construir um escritório e uma reputação, uma marca jurídica de valor, onde eu possa conquistar mais e melhores clientes e sem vender, porque daí você não vende, você passa a ser comprado quando você constrói o seu marketing de, de referências ou o seu marketing de indicações, ou como as pessoas preferem chamar, marketing de relacionamentos. Foi isso. Entendi, entendi. É, até falando um pouco dessa ideia de conseguir mais e melhores clientes, sem precisar vender. Existe também, que a gente já estava conversando até fora do ar, que a OAB tem algumas restrições, né? Tem algumas regras que o advogado tem que seguir. Não sei se todos os teus colegas advogados estão realmente inteirados disso, se você pode dizer um pouco a respeito dessas proibições, dessas restrições que existem. O que é É um, realmente é, proibido, o que é real, o que tem um sinalzinho de alerta. é realmente um prazer poder falar sobre isso. E é engraçado, viu, Henrique? Na faculdade, a gente tem uma disciplina que fala sobre isso, pelo menos eu tive, que fala de ética profissional, etc. Só que o que acontece é que os estudantes de direito, eles são apavorados, assim, dizendo que, olha, você não pode fazer nada, você é isso, advogado, advocacia é um munus público, ou seja, a advocacia serve mesmo à sociedade, então o poder público outorga à advocacia o direito de defesa do, da sociedade, porque o poder público, a gente sabe, não tem condições de ocupar esse espaço, então ele outorga à advocacia esse direito de defender a sociedade. E por isso, então, que o advogado tem restrições. Então, o advogado não pode se comportar como um empreendedor, um comerciante normal. Não? Ele não pode fazer ações que é o que fala exatamente o nosso ordenamento. Hoje, alterado recentemente, no final do ano passado, o provimento 205, que deu uma pacificada nessas questões envolvendo o que o advogado pode e o que ele não pode fazer de publicidade e marketing. Então, o que acontece é que o advogado pode sim fazer marketing, pode sim fazer publicidade. Ele só não pode fazer isso de qualquer jeito. Ele só não pode fazer igual a propaganda das Casas Bahia, fazer igual o Shoptime, porque isso é o ápice do movimento mercantil, tá tudo certo, porque eles vendem, eles entregam o benefício, o advogado ele tem que ser mais contido. Então, ele não pode usar, por exemplo, todos os meios de comunicação, não podemos usar propaganda em televisão, não podemos usar propaganda no rádio. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer anúncios. E não anúncios chamando para uma venda. Venha conhecer o meu escritório, que você compra um processo, leva 3. Isso a gente não pode fazer. E se você for pensar, Henrique, isso chega até a ser ridículo, né? Uhum. Não se. Você não.
Você vai olhar para. Esse advogado não é sério. Você que é leigo não pensaria isso em. Ah, o cara tá falando, Totalmente, isso não é sério. totalmente. Hã? Então, é claro. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer muitas coisas. Inclusive, é, é, construir a nossa reputação, construir a nossa marca. O provimento 205 nunca proibiu, o provimento não, era 94, agora virou 205, mas o nosso código de ética, por exemplo, nunca proibiu o advogado de dar informações públicas. E é muito comum nós vermos colegas, por exemplo, quem não estava assistindo um telejornal e viu um advogado dando uma entrevista ali? Quantas vezes você não viu isso? Muitas. E vocês acham que isso é, ele é só quando ele é convidado ou ele pode ter um assessor de imprensa para introduzi-lo nesses meios? Ele pode. O que a gente não pode fazer nesse sentido é, por exemplo, tá toda hora aparecendo no jornal. Tá toda hora. Claro, tem um caso de imensa repercussão e a imprensa está atrás do advogado, ele dá esclarecimentos, etc. O que ele não pode querer é todo dia ficar aparecendo na televisão, porque aí ele foge aos limites da razoabilidade. Então, esse é um caso clássico do que a gente pode fazer, mas sem exagerar. O advogado, ele deve se habituar a construir um marketing de conteúdo. Porque uma das melhores formas de nós construirmos a nossa reputação é com o marketing, através do marketing de conteúdo. E aí temos muitas coisas que a gente tem que pensar a respeito disso. Eu vejo, por exemplo, colegas advogados, as redes sociais, usando as redes sociais, tem uns que usam bem, tem outros que usam não tão bem. Porque tá fazendo as coisas de uma maneira superficial. É uma das coisas que eu gosto de orientar os meus parceiros advogados, aos colegas, de que maneira você deve praticar o seu marketing de conteúdo, especialmente o seu marketing de relacionamentos. Eu não sei se eu fui claro, porque são muitas coisas que a gente pode falar sobre o que pode e o que não pode fazer no marketing. Henrique, se tiver alguma outra dúvida, você me fala. Não, eu acho que foi bastante claro assim para a gente entrar nesse, nesse viés. É, e aí, eu acho que está muito claro. Você fez o exemplo da Casas Bahia, na hora veio na minha cabeça o quer pagar quanto, né? Então, realmente, isso é uma coisa que o advogado não pode fazer. Isso eu acho que está extremamente claro. É, e aí, o marketing de conteúdo e essa ideia das redes sociais, ele me traz até uma pergunta interessante. Voltando lá atrás, você fez esse processo de coaching e aí chegou de novo no teu propósito, né? Ah, e aí, beleza, teve essa ideia distorcida que as pessoas têm da advocacia, porque na minha visão é uma visão distorcida, é você pegar o todo pela exceção, né? Isso é muito do ser humano, né? Rotula o todo por causa de algumas exceções. É, e aí você foi lá e abriu o teu escritório e começou a captar clientes. Como era isso naquela época? É, e o que você vê que mudou daquela época para hoje, com o mundo digital, com as redes sociais? O que mudou e o que ficou, e o que ainda deve permanecer igual para que o advogado consiga trazer os clientes que ele precisa? Bom, cara, que pergunta espetacular aí. Muito obrigado. Porque é o seguinte, eu tenho a convicção que as redes sociais, elas são incríveis, elas são maravilhosas, elas ajudam bastante, mas elas não são a tábua de salvação dos advogados aí.
Eu, infelizmente, tenho visto que quando eu falo de marketing, todo mundo só quer saber de redes sociais. E a construção de uma marca jurídica forte, ela tem um passo a passo, ela tem etapas. É como, então, passar a fazer o marketing nas redes sociais, que é a última etapa, uma das últimas etapas, sem passar pelas etapas anteriores, é como você sair dar um salto do primeiro degrau de uma escada para o último. Isso está acontecendo com muita frequência. Então vamos, eu vou construir, vou tentar trazer esse momento histórico, porque eu fiquei muitos anos naquele escritório e aí eu passei a desenvolver esse marketing de relacionamento de uma maneira muito forte. Graças a isso, o que aconteceu? Eu saí de um escritório, eu construí, montei o meu escritório e eu fiquei muitos anos lá. Em 8 meses, trabalhando fortemente o marketing de referências, eu montei o meu escritório, já com novos clientes, já com parcerias de infraestrutura. Então foi incrível, foi muito rápido, porque você tem que aprender a se relacionar mesmo com as pessoas certas para você estar no momento certo, na hora certa, porque isso não é sorte, isso é uma construção. E o que acontece é que de lá para cá, redes sociais praticamente eram nulas. Eu, naquele momento, por exemplo, eu falava assim, gente, eu acho que o Facebook, por exemplo, não é para escritório de advocacia, e era um erro. Porque se o meu cliente, se, por exemplo, eu trabalho com direito previdenciário, e normalmente as pessoas do direito previdenciário são aquelas que já estão aposentadas ou na iminência de se aposentar, então pessoas acima de 60 anos, mais, né? É evidentemente que a melhor rede social é o Facebook, porque essas pessoas usam o Facebook com maior intensidade. É a rede social das pessoas 50 a mais, o Facebook, correto? Correto. Então, claro, era um erro, foi um equívoco. Em contrapartida, talvez quem trabalha com direito previdenciário não atinja o público-alvo se está no Instagram. E aí a gente vê o que as pessoas começam a se equivocar, porque daí não entende seu público-alvo, não sabe quem são o seu avatar, quem é seu avatar, não sabe então quais são os meios de comunicação melhores para se comunicar com esse público-alvo. Tudo isso é uma construção. Então não adianta nada eu começar a fazer posts e postar nas redes sociais se eu não construir nada disso antes, né? Isso, então, o marketing em si, cara, ele permanece o mesmo nessa base. As redes sociais, elas dão um apoio muito forte, eu acho que equilibram forças, né, Henrique? Porque antes, quais eram as marcas jurídicas que a gente conhecia? Cara, grandes bancas. Tem escritórios que, no Brasil, que todo mundo conhece, apesar de sermos 1.300.000 advogados, né? Como é que eu faço, então, para chegar próximo dessas bancas? As redes sociais são incríveis para isso, mas elas não estão sozinhas, mas elas são muito importantes. Agora, o que muda? Muda essa importância de você, mais do que nunca, saber é, qual é a melhor rede social para você utilizar, de que maneira, com qual constância, com quem se comunica, como você se comunica. Eu faço isso, você faz isso, Henrique, você sabe muito bem, e para o advogado é exatamente o mesmo. O que eu tenho percebido, por exemplo, em termos de redes sociais, é que os advogados estão fazendo o quê? Estão contratando empresas de marketing. Empresas de marketing que não estão habituadas com o nicho da advocacia. E, evidentemente, que tratam a advocacia como? Igual o corretor de seguros. Tá tudo bem. Só que são mercados diferentes. Até Honestamente, até pelo conselho de ética e tudo mais. é muito importante. E aí, gente achando que pode tal coisa. Mas isso você não pode fazer, e pode, sabe? Porque não está no nosso meio. Não sabe exatamente. Agora, o que não muda? O marketing de relacionamento não muda, Henrique. O marketing de relacionamento é
a melhor ferramenta. Você perceba que muitas empresas, muitas gigantes, como Coca-Cola, como as Havaianas, como outras gigantes, que só faziam um marketing de ataque, passaram a ter um olhar para o marketing de relacionamento. Então, nós, advogados, cujo relacionamento é a base da nossa prospecção, da atração dos nossos clientes, temos que saber fazer o marketing de relacionamento com maestria. Porque a gente tem a falsa impressão, eu já falei sobre isso um pouco, que o nosso cliente vai nos indicar a qualquer momento. E isso é um mito, Henrique. Nosso cliente da advocacia só nos indica em 2 momentos. Quando ele chega lá no teu escritório com um problema, e aí lá ele identifica as pessoas que têm os mesmos problemas que ele e podem indicar um cliente para você. Ou quando você soluciona um problema de acordo com o que ele queria. Porque se a solução não foi tão boa, ele não vai fazer indicações para você. Se foi fora da expectativa dele. Percebe? Então, olha só o hiato. Todo esse tempo. Como é que eu faço? Por que ele não me indica todo esse tempo? Por que não? Porque eu não estou me relacionando com o meu cliente. Ok? Simplesmente assim. Então, é um mito dizer que não, meus clientes que me indicam mais, tal, etc., eles indicam. Mas você imagina que esse é um diamante bruto, não lapidado, que os advogados têm na mão e subutilizam os seus clientes. Uhum. Essa é uma das coisas que eu realmente gosto de mostrar e entregar esta passo a passo para o colega advogado. Eu tenho uma pergunta de leigo em relação a isso, que você até falou isso sobre os clientes que o advogado já tem. Pensando na tua história, pensando em tudo que aconteceu, e pensando nesse marketing e relacionamento que você fazia, até achei muito interessante isso, você fazia intuitivamente. Então, você fazia mais por uma questão do Brena gramofone do que até pensando ali estrategicamente de como fazer isso. Existe essa ideia do advogado de que ele pode se sustentar, que ele pode ter o escritório dele com uma carteira fixa de clientes, ou realmente isso é uma preocupação em todos os advogados de que eu preciso sempre ter mais clientes, porque vai chegar uma hora que esses clientes que eu tenho na carteira não vão me sustentar. Não sei se ficou clara a minha Henrique, pergunta. ficou bem claro. Eu estava só pensando um pouco aqui, porque pelo que eu tenho observado nesses mais de 27 anos de advocacia e mais de 7 anos aí mentorando advogados, é que a nossa visão é que eu preciso cada vez mais clientes. Porque o que a gente. E foi aí que eu te falei, né? Só que a nossa carteira tá lá e é um diamante bruto. Então tem muitas coisas que eu posso fazer para que esses clientes, claro, vamos supor um caso previdenciário, pessoas podem estar falando, Brena, mas o cara só se aposenta uma vez na vida. Né? E qual é, então, o mix que eu tenho que ter para que esse cara, mesmo que não volte a ser o meu cliente, ele passe a ser uma fonte de indicações para mim? O que eu preciso fazer? Então, é lapidar esse diamante que eu tenho lá. Porque eu tenho colegas, a gente tem colegas, o Henrique, que tem 10 mil clientes na sua carteira, e para ganhar dinheiro ele precisa de mais e mais. E o que está para trás? O que eu olhei para essas pessoas? Eu posso criar um produto novo? Eu posso criar um mix? Eu posso oferecer, pô, Brena, mas você não defende a especialização? Defenda a especialização sua. Mas, claro, você pode crescer e um escritório ter mais de uma especialidade. Então, de que maneira eu faço isso? Como esse cara fica sabendo? Como que eu me relaciono? Então, eu tenho um diamante bruto, eu tenho pessoas que eu sempre falo,
Eu tenho pessoas que já ultrapassaram o que é o mais difícil, que é o momento da venda. O que é venda, Henrique? Venda é o momento que o cara fecha o contrato. Ele, olha, aceitei as condições, gostei do trabalho, aceitei o preço, assinei o contrato, tá? Né? Assim, traduzindo em miúdos. Quando o cara assina o contrato com você, é porque ele confia no teu trabalho. A não ser que você faça uma bobagem ao longo do processo. Se tudo correr bem, a maioria dos advogados fazem um bom trabalho. Se tudo correr bem, ótimo. Né? E aí, o mais difícil você já conseguiu, que é um cara que já confia em você, já gostou do teu trabalho, e esse cara você perde ele na sua rede. Isso aqui não pode. Esse que é o desperdício, vamos dizer assim, dentro da advocacia. É eu não trazer esse cara mais para perto de mim. É eu não fazer com que esse cara seja um embaixador da minha marca. Porque é isso que as marcas têm feito, as grandes marcas. E dentro da advocacia, nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Fazendo com que nossos clientes sejam embaixadores da nossa marca. Eu não sei se eu fui claro nesse aspecto. Foi, e isso traz um ponto muito interessante, porque, é, pelo menos para mim, como leigo, tá? Ah, eu enxergava a advocacia como isso que você falou, um processo. Então, vou fazer um inventário. Vou precisar do advogado, aquele período do inventário, acabou. Tem um processo trabalhista. Eu vou lá, preciso do advogado naquele tempo do processo trabalhista e acabou, né? E, e eu acredito, isso é totalmente crença minha, depois você me confirma isso, por favor, que as pessoas acabam não sendo fiéis, entre aspas, a um advogado. E acaba acontecendo isso. A mesma pessoa tem processos diferentes ao longo da vida e ela contrata escritórios de advocacia diferentes para tratar cada um desses processos, né? E aí, pelo que você está me dizendo agora, poderia ser o contrário. Eu poderia estar com, por exemplo, estar com você ao longo de toda a minha vida e fazer todos os processos com o teu escritório. Não necessariamente você, Brena, vai me atender porque você é trabalhista, mas eu estaria com a tua banca, né? Eu estaria trabalhando com a tua banca. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós sermos um solucionador de todos os problemas do meu cliente. Todos os problemas. Né? Então, assim, se o meu cliente tem uma demanda que eu não atendo, quem é que tem que buscar um profissional para ele? Eu! Eu que tenho que solucionar. E não simplesmente falar assim, não, não, ó, desculpa que essa não é a minha especialidade. Eu não estou nem dizendo, o Henrique, para o cliente. Vamos supor, é muito comum no nosso mercado eu ter uma parceria. Vamos supor que você fosse advogado e falar: Ó, Henrique, eu vou te indicar o cara, você vai me pagar um percentual do valor que ele vai te pagar, e tá tudo bem, normal, super normal. Essa é uma estratégia. Mas nem precisava ser isso. Porque você imagina que se para tudo, todo o problema que o teu cliente, o teu cliente tem um problema, você tem uma solução. Então o cliente tá com uma dor de barriga, você, cara, mas ó, o melhor médico que eu tenho aqui para te indicar para dor de barriga. Não é só o problema jurídico. E isso faz com que o cara, o sentimento de gratidão, de querer retribuir a você, e aí sim, esse cara vai estar pronto para ser o embaixador da sua marca. Sempre. Então, os problemas jurídicos você soluciona, mas isso pode ir além. O que você falou está perfeito. Desculpe. Uma vez aconteceu comigo de eu estar no fórum fazendo uma audiência, eu encontrei o meu cliente, que estava lá com outro advogado. E não era na mesma especialidade, era na minha especialidade, no direito do trabalho. Cara, eu falei, cara, que horrível, né? Que horrível. Por que que esse cara foi procurar outro? O que foi que eu fiz de errado? O que que eu não fiz? Eu, cara, não construí um bom relacionamento com esse cliente e perdi o cliente. Veja, não é outra especialidade, é a mesma especialidade.
E o que eu fiz por ele não foi suficiente para ele me procurar depois, para um processo trabalhista. Então, a gente enche a boca para dizer que, não, meus clientes me indicam, mas nem sempre. A gente perde eles nesse meio do caminho. Mas tem muita coisa que a gente precisa preparar. Um terreno muito grande para dar o ponto dessa pessoa ser o meu cliente fiel. Construir um relacionamento com ele. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, um dos pontos do sucesso na advocacia não é só ter mais clientes o tempo todo. Né? É claro que ter mais clientes vai te trazer mais renda, né? Além daquele teu passivo. Então, tem várias composições. Quem Mas uma, trabalha com advocacia previdenciária, por exemplo, ele tem algumas modalidades, mas normalmente não cobra. Você cobra alguns advogados cobram um percentual pelo acompanhamento do processo por mês, né? Mas uma hora o processo acaba, o cara recebe, você recebe o percentual do que ele recebeu, acabou, né? Então a gente tem que ter sempre um mix. O ideal é ter um mix de clientes, tem muitas coisas que a gente pode fazer, tem vários modelos que dão certo, né? mas, assim, pelo que você está me dizendo, não adianta nada eu ter uma carteira de 10 mil clientes que eu atendi uma vez cada cliente e nunca mais, né? Porque amanhã eu vou ter 100 mil clientes, eu vou ter passado por 100 mil processos, eu poderia, com 5 mil clientes, fazer os mesmos 100 mil processos. Mais ou Pode menos. acontecer, pode, isso sim. Essa é uma dependendo do tipo de especialidade que ele tem, realmente a carteira passada, essa carteira inativa, ela tem ouro ali, tem ouro, sempre tem ouro. E realmente eles são deixados a advocacia deixa para segundo plano. Ela esquece desses clientes. A maioria dos advogados, grande maioria. Esquece esses clientes, não trabalha bem esses clientes, não se relaciona com esses clientes, né? Então, o marketing de relacionamento, ele não é só para novos clientes, ele é muito importante para trazer novos clientes, né? Principalmente para diminuir o tempo de fechamento de um contrato. Principalmente, porque a gente faz negócio, Henrique, com quem a gente conhece e confia. Como que eu conheço e confio em alguém? Me relacionando com essa pessoa. Então, esse é um viés do marketing de relacionamento. O outro viés é depois disso, é esse ouro que está escondido dentro da nossa própria carteira de clientes, que é uma outra coisa muito importante de a gente olhar. E é exatamente o que você está dizendo. É possível ter a mesma rentabilidade com um número menor de clientes ou sem conseguir, ou sem ter mais clientes. Porque daí você pega e faz o seguinte: você transforma esses clientes em melhores clientes. Uhum. E aí a combinação perfeita, quando você tem mais clientes e esses clientes são transformados em melhores clientes, aí Uhum. você pode ter uma carteira de 10 mil clientes que vai fazer com que você tenha uma rentabilidade 100 vezes maior do que hoje pode ter com uma lista não trabalhada, né? Com clientes que não são trabalhados. Eu tenho absoluta convicção disso. Absoluta convicção disso. Isso me traz uma visão que eu queria ter tua, um pouco para o advogado que me corrija se eu falar o nome errado, unipessoal, né? Uhum. Ele foi lá abrir o escritório dele e aí ele é meio que tudo, né? Ele é o técnico, né? Que está Uhum. fazendo o processo. Ele é a mesma pessoa que tem que fazer essa prospecção, esse marketing de relacionamento para trazer novos clientes, e ele é o mesmo que tem que fazer esse relacionamento com os clientes atuais, né? Como é que foi isso para ti no começo? Você começou, quando você abriu o teu escritório, era unipessoal ou você já abriu uma banca? E como é que você gerenciou isso lá no começo?
Bom, era tudo sozinho mesmo. É sempre um desafio, porque você não sabe para que olhar, e claro, o que que a gente faz? A gente tem um ciclo que a gente consegue o cliente, daí tem prazo, você começa a trabalhar naquele processo, né? E a parte administrativa fica difícil, tudo fica difícil. Mas, cara, não tem jeito, porque a advocacia unipessoal é o MEI da advocacia. E tá tudo bem. Então, tá cheio de gente super bem sucedida, super bem de vida, trabalhando sozinho, o Henrique. Cara, o que ele tem que ter o olhar. Bom, eu quero evoluir. Se eu quero sair, eu quero estar. Tem 1.300.000 advogados no mercado. Se eu ficar do jeito que eu tô, eles não vão me atropelar? Então, ele tem que ter esse olhar. Eu sempre tive um olhar de buscar parceiros. Então, o marketing de relacionamento também tem essa finalidade. Então, buscar parceiros, seja para a parte operacional do meu escritório, seja para a parte prospectiva do meu escritório. Claro, eu recomendo que o advogado, em função de tudo aquilo que a gente conversou, é, das restrições que nós temos, que ele esteja à frente essa parte prospectiva. E eu sei de escritório de advocacia que contratam pessoas para fazer prospecção. E muitas vezes essa atividade, essa ação dessas pessoas é ilícita, é ilegal, é antiética, viola o nosso código de ética. Eu não sou a favor disso, tá? Não sou a favor, muito pelo contrário. Caramba, tem tanta coisa que a gente pode fazer certa, por que que a gente tem que fazer para errado? Ah, porque é mais fácil, porque tem o fulano que faz. Não, a gente não precisa ser assim. Não tem necessidade. Mas buscar parceiros estratégicos também é um benefício direto do marketing de relacionamentos. Por exemplo, você pode buscar um parceiro advogado de outra especialidade que você não faz, assim como eu te falei, né? Opa, então eu vou buscar. Eu sou advogado trabalhista, eu só advogo para a empresa, viu, Henrique? Quando vem um. E é comum, cara, advogado trabalhista, o cara me indica pessoas físicas para entrar em processos. O que que eu faço? Eu busco na minha rede de relacionamentos advogados trabalhistas que advogam para reclamantes. O que a gente tem que entender com esse tipo de ação é que nem sempre você tem um retorno direto. Nem sempre esse cara vai imediatamente te fazer uma indicação de um cliente, por exemplo, um outro colega advogado. Né? Mas você trouxe ele para perto de você como um parceiro. E vocês podem estabelecer, no futuro, por exemplo, uma sociedade, por que não? E aí dividem as estratégias. Então, uma pessoa é mais administrativa, outra pessoa mais estratégica, um olhar. Cara, tem tantos modelos que dão certo, né? Tantos modelos que dão certo. Agora, claro, os advogados que eu tenho visto mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem fazer o que é o maior desafiador da nossa carreira, que é sair um pouco dessa parte técnica e ter um olhar mais estratégico da advocacia como um negócio. É a partir daí que ele sai de ser uma sociedade unipessoal para crescer o escritório dele. Pô, Brena, não quero crescer. Não quero crescer. Bom, então busque conhecimento e um parceiro para ser complementar a você naquilo que você não é bom para fazer. Porque essa é a condução que nós temos que dar. Perfeito. Isso me lembrou, tem um livro do Michael Gerber, que é o Mito Empreendedor, que acho que cabe muito nesse conceito que você falou. Muitas vezes, e aí eu vou dizer também de outras profissões, mas eu acho que serve muito para essa nossa conversa com os advogados, o técnico acaba falando mais alto na maioria do tempo. E isso acaba
distorcendo a visão de negócio. Uhum, E, na realidade, as coisas podem ser complementares, mas eu acho que foi perfeito o que você falou, que se o advogado quer crescer o escritório dele, ele tem que ter essa visão estratégica, ele tem que ter essa visão de negócio, porque no fim é um negócio, né? Uma empresa ela tem que se sustentar através de como trabalhar esses clientes para que os clientes se tornem melhores clientes, inclusive. uhum. Mas de qualquer maneira, Henrique, eu tenho que ser brutalmente honesto com você, com os colegas advogados, né, com você, advogado, com você, advogada, que está nos assistindo agora. Não tem como você sair do ponto A, que a gente fala no coaching, né, para o ponto B, especialmente em tratando-se de mais e melhores clientes, se você não buscar conhecimento, e não pode ser um conhecimento raso sobre o marketing de relacionamentos e sobre o marketing jurídico de uma maneira geral. Não tem como. Você vai permanecer igual, porque o marketing é totalmente estratégico para nós. E E eu quero dizer uma coisa para vocês: muita gente acha que já sabe fazer relacionamentos. Eu também achava que sabia, viu, Henrique? Depois que eu comecei a aprender, o que eu aprendi a aplicar no meu escritório e replicar isso para os meus mentorados, a gente percebe que existem estratégicas para a construção de relacionamento. Né? Uhum. Mas uma coisa que a gente. Quando que eu tenho que começar, Brena? Ontem, quando você saiu da faculdade. Ah, mas não dá. Já foi. Então hoje. Por quê? Porque, gente, 1.300.000 advogados, todo ano, mais 100 mil advogados no mercado. São 800 mil estudantes de direito hoje. Então, nós achamos que essas pessoas não vão buscar esse conhecimento e, e só porque temos mais tempo de carreira, estamos tranquilos? Não. Quantos escritórios de advocacia fecharam durante a pandemia? Diversos, gente. Não aguentaram. É isso que não pode acontecer. Eu acredito, viu, Henrique, que o problema não é concorrência, tem espaço para todo mundo. O que não pode acontecer é ficarmos na nossa ignorância, no nosso papel exclusivamente técnico. Isso não pode acontecer mais. É um fato, né? O Brasil, a gente tem 215 milhões de habitantes, 1.300.000 advogados, por melhor que, por mais octopus que seja o advogado, ele não consegue atender todo mundo, né? Exato. Então, tem realmente, eu concordo com você, eu acredito que tem espaço para todo mundo, sim. É, Eu a sempre gente, faço essa pergunta, Henrique. Quantas escolas de inglês existem no Brasil? Sabe qual é o percentual da população que fala inglês? não, 5%. Então, tem um monte de escola de inglês porque tem mercado. é verdade. E tem mercado para advocacia. E tem 200, tem, sei lá, 5 milhões de vendedores no Brasil e continuam crescendo vendedores e as pessoas se formando vendedores. Então tem espaço. Tem espaço. Mas é claro, o que não pode é todo mundo querer ocupar o mesmo espaço. Até porque viola uma lei da física, né? Uhum. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? O mesmo local no mesmo espaço de tempo. É isso. A gente não pode querer ocupar o mesmo local no mesmo espaço de tempo que outro colega que faz a mesma coisa que a gente. E esse talvez seja um erro gigantesco da advocacia, Henrique. Existe aquela coisa que é mais atraente para o advogado e que aí faz com que aconteça esse movimento de todo mundo ou de uma parte de uma parcela desse 1.300.000 advogados irem para o mesmo lugar, assim? O que eu vejo é que os cursos de direito, eles são genéricos. Então, eles conduzem a pessoa a ser advogado trabalhista, eu faço civil, trabalhista, criminal, tributário. São as grandes macro-áreas do direito. Agora, Henrique, direito civil, e tem tantas nuances. Então,
Consumidor é direito civil, sabe? E dentro do direito do consumidor eu posso ter um nicho específico. O que acontece é que existe um grande medo da advocacia de ser super especialista numa determinada área. Então, cara, o que você faz? Ah, eu faço civil. Ah, mas se tu me passar um cliente do direito criminal, eu também faço. É isso que não pode acontecer, Henrique. Eu sempre brinco. Quem não divide, não multiplica. Uhum. E você é visto como o quê? Como advogado? Ah, é o fulano que é advogado, mas eu quero ser visto, Eduardo Brena, como um advogado maior especialista em institutos de treinamento, em empresas educacionais. Porque é uma especialidade que eu busco, tenho vários clientes nessa área. Percebe? Porque a gente tem medo de se especializar. Tem medo e não entende que isso aumenta o nosso valor. É, Porque o cara. isso é bem interessante até da gente abordar, porque é, essa ideia do advogado bombril, né, de mil e uma utilidades, na verdade, ao invés de deixá-lo mais atraente para diferentes clientes, acaba dando essa impressão de, putz, aquele cara não deve saber nada com profundidade, né? Se eu perguntar alguma coisa que vai além do manual, ele não sabe, porque ele não tem experiência, né, sobre aquilo. É o que a gente. É uma expressão chula e eu não gosto, eu sempre me aborreço muito com isso. Que é aquele. Todo mundo. É advogado de porta de cadeia, né? Cara, e às vezes o cara nem é advogado de porta de cadeia, é um baita profissional, mas tem uma postura extremamente generalista. Então, se posicionar, ô Henrique, é sempre uma decisão de coragem. Porque, à primeira vista, os advogados acham que estão abrindo mão de clientes. Agora, se eu construir um marketing, se eu desenvolver um marketing de relacionamento forte, se eu construir boas relações, eu não tenho medo de me especializar e ter parceiros para atender as outras áreas ao meu lado. Muito pelo contrário, a tendência natural é você crescer, você formar alianças, às vezes sociedades, mas não necessariamente sociedades. Só que esse é um passo. Uma coisa que é muito importante que a gente diga, Henrique, muito importante, muito. Não existe varinha mágica, seja no marketing de relacionamento, seja no marketing jurídico de uma maneira geral. Nada traz resultado de imediato. A verdade é que, de uma maneira geral, as suas ações começam a dar resultados cerca de 18 meses após o primeiro passo. Henrique, você sabe, eu estou há mais de 5 anos construindo uma marca como mentor de advogados, né? E esse é um processo que não começou, não para mais. Não queira achar que você vai fazer uma postagem por semana no Instagram, que isso vai te trazer mais e melhores clientes, que não vai acontecer. E nem hoje, e talvez nem daqui a 18 meses, que é pouco, certo? Então é importante isso. A gente tem que ser honesto com o colega advogado. Não tem milagre. Se são 18 meses para acontecer o primeiro resultado, quanto mais se demora para começar, mais se empurra esses 18 meses para frente, né? Exatamente. Por isso que eu digo, qual o melhor momento para começar? Quando você saiu da faculdade, mas, cara, já estou há 27 anos no mercado. E agora? Começa agora. Você tem que começar a ter um olhar para isso. E assim, vamos buscar conhecimento mais aprofundado, não superficial. Não vamos cair na vala comum de pessoas que estão oferecendo marketing para advogados e sem conhecimento de causa, porque pode não ser eu a pessoa com quem você queira se relacionar, entender mais sobre isso, pode não ser o Henrique, pode não ser todo mundo que está comigo nesse barco aqui, mas que seja alguém que de fato conhece o mercado da advocacia. É muito importante que seja assim, porque eu já vi.
agências falando, ah, fulano, porque o que que acontece? Às vezes a gente faz, mais a Sabrina do que eu, uma curadoria desses conteúdos para os advogados que contratam uma agência de marketing, RIC, e vem com informações distorcidas. Ah, mas o fulano não pode fazer isso porque o código de ética não deixa. E a gente olha para isso e fala, não, não é isso, não é verdade. Então, às vezes, uma pessoa que não conhece o nosso mercado está te levando, tá usando um potencial menor do seu marketing, ou, em outro lado, pode estar te levando para um lugar perigoso. Esse é um risco, esse é um perigo. E que é um risco grande, né? Porque se infringir o código de ética da OAB, o advogado pode ser cassado, né? Então, Claro que não é imediatamente, né? uhum. Mas, assim, as pessoas falam que a advocacia é corporativista, mas eu tive várias oportunidades, atuei defendendo colegas no código de ética. A advocacia, no Brasil, é uma das que mais pune os seus pares, viu? Pode ter certeza. Então, claro, que não é uma suspensão imediata, mas a recorrência do mesma infração pode fazer o cara ser suspenso e até cassado, sim. Eu acho que isso é importante dizer, né? Quem o advogado escolher para trabalhar ao lado dele, para ajudar na prospecção ou ajudar nessa construção de marca, de marketing, etc., o advogado tem que estar disposto a apresentar para essa empresa essas questões de código de ética, essas questões de o que ele enxerga, até como visão própria, não só o que está no código de ética, mas o que é um valor do advogado, o que é um valor do escritório. Tem que ter essa visão de, eu vou aprender os parceiros de negócio, né? Eu vou aprender como é que é a visão do advogado e o advogado tem que estar disposto a ensinar essa visão de negócio também para. Cara, isso é determinante. O que eu digo é o seguinte: se você não está dentro do processo do marketing do teu escritório, se você não é no mínimo curador dos conteúdos, não vai ter um bom efeito. Aliás, o tiro pode sair pela culatra, inclusive. Porque o que acontece quando uma marca jurídica, uma marca pessoal e uma marca jurídica assim, elas estão totalmente conectadas, né? É difícil eu não sei, escritórios gigantescos, você vê que eles mesmos têm, por uma força de determinação do nosso código de ética, o nome do escritório tem que ser o nome dos sócios. Então, gente, o nome da pessoa está a marca da pessoal do advogado ou dos advogados que compõem aquele escritório está diretamente ligada àquela marca jurídica. Uma construção disso sem conexão com você mesmo, com o que você é, com o que você faz, com os teus valores, com o teu propósito, vai trazer uma comunicação que não conecta com o mercado. Né? Eu vou falar uma coisa louca. Eu não sei se eu não quero dizer que não é para você contratar, Brena não quer que eu contrate uma agência de marketing. Não é isso que eu estou dizendo. É melhor você ter alguém, Brena, não tenho condição de fazer. Não tenho condição de fazer. É melhor você ter uma agência do que não ter nada. Né? Isso é um primeiro passo, beleza. Né? De preferência, pessoas com conhecimento da nossa área jurídica, atuando com esse olhar do nosso meio. Né? Mas olha só, tem uma pessoa que eu conheço, um colega que eu conheço, gente finíssima, e eu acompanho os posts dele no Instagram. Eu vou dizer, eu não sei dizer qual é a advocacia que ele pratica, eu não sei. Já falei para ele, cara, tá confuso. Cara, porque ele me falou, não, tem um amigo que tá fazendo para mim e tal, não sei o quê. Eu falei, mas, cara, tá confuso. Não sei se você é advogado trabalhista, não sei se você é criminal, não sei se você é civilista. Cada dia posta uma coisa diferente, desconexas com, com as circunstâncias do dia a dia. Às vezes posto daí uma hora posta um negócio de comida. Tá tudo bem ele postar comida. Mas percebe que é uma miscelânea do negócio? Né? Então, gente, cara, assim, eu não. Eu acho difícil administrar um perfil, viu?
Vamos falar do Instagram, que é a moda do momento, né? Eu acho difícil administrar um perfil, quanto mais dois ou três, porque daí o cara tem um perfil do escritório, tem o perfil pessoal, e aí tem o perfil do profissional advogado. É muito importante ter ao lado dele um profissional de marketing que o ajude a ter essas diretrizes. Eu tenho que falar uma outra coisa de redes sociais, ô Henrique. Bom, Se os nossos clientes são um, porque eu lembrei, se os nossos clientes são um diamante bruto, a nossa passivo de clientes são um diamante bruto a ser lapidado, o LinkedIn, o LinkedIn é a melhor rede social para construir relacionamentos, a melhor, e os advogados fazem o quê? Subutilizam o LinkedIn. Não estão, tem perfis capengas no LinkedIn, não se comunicam com o seu público-alvo através do LinkedIn, não constroem relacionamentos com o seu público-alvo, com seus parceiros através do LinkedIn. E eu vou dizer o porquê que o LinkedIn é o melhor. Por que que o LinkedIn é o melhor, é a melhor rede social para construir relacionamentos, para o seu marketing de relacionamento? Porque no Facebook, no Instagram, no YouTube, está todo mundo querendo vender, está todo mundo anunciando. No LinkedIn, as pessoas estão abertas a se relacionar. Os profissionais lá estão buscando outros profissionais. Caramba, Henrique, eu mando mensagens, eu pessoalmente, ninguém mais mexe no meu perfil do LinkedIn. Ninguém. Eu pessoalmente me relaciono com mais de 20 mil pessoas que tem na minha rede do LinkedIn. Sabe? E, cara, e as pessoas não respondem mensagens, aí eu olho os perfis, perfil não tem informação. Gente, como é que você quer se relacionar com as pessoas se você não está apto a se relacionar? Como é que você quer construir relacionamento, marketing de relacionamento, se você não está na rede principal do marketing de relacionamento? Desculpa. Tive que desabafar, Henrique. perfeito. E aí eu tenho que te dizer que a gente tem que fazer um episódio a respeito do LinkedIn. Se ele é a melhor rede para se relacionar e o teu propósito é fazer com que os advogados consigam, através do relacionamento, terem mais clientes, melhores clientes, então acho que já está até marcado o próximo episódio desse nosso programa aqui, para a gente trazer essa questão para os advogados. Massa, vai É, ser um prazer. Brena, eu queria te agradecer bastante. Acho que a gente conseguiu trazer essa ideia de como a tua carreira trouxe você até aqui. Para a gente finalizar, eu queria que você desse uma mensagem, resumo, assim, de o que que hoje, trazendo essa ideia de fazer os advogados, você até falou um pouco disso no começo, de que o propósito agora está sendo colocado em marcha, exatamente, né? De fazer a advocacia servir a sociedade para transformar a sociedade. Só que antes o advogado precisa se sustentar, e o sustento vai vir através de ter mais clientes, de ter melhores clientes. Mas o que que você viu nesses 7 anos que você está batalhando por isso? O que você já viu de progresso, e que mensagem que você pode deixar para os advogados que estão também nessa linha, que também tem esse propósito de realmente servir? Uma mensagem que seja até uma mensagem, não sei se de esperança ou alguma coisa desse tipo, para a gente resumir tudo isso que a gente falou aqui hoje. Bom, vou falar três coisas. Difícil essa pergunta, viu, Henrique? Mas você foi perguntando, eu fui tentando construir uma resposta, embora não seja a melhor técnica de escutativa, tá bom? A gente sempre tem isso, né? Mas já fiquei aflito para construir a resposta. Então, três coisas. Primeiro, comece com um propósito.
Existe até um livro, né? Comece por um propósito, que é uma leitura interessantíssima, que pode nos trazer de volta para esse prumo para quem está perdido, né? Segundo, é importante que todos nós saibamos que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levarmos à próxima etapa do que a gente quer. Se eu quero construir, se eu quero mais clientes, me trouxe até aqui não vai me fazer ter mais clientes só por si só. Então, essa eterna busca do que é melhor, né? E terceiro, é uma coisa que a gente sempre usa, chega até a ser popular. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas mais longe nós vamos é quando estamos acompanhados, é quando conseguimos parceiros estratégicos, mentores, coaches, e pessoas que estão dispostas a apoiar o advogado para ir para o próximo nível que ele deseja. Porque, assim, é o que ele deseja. E o primeiro passo é, então, saber o que ele deseja. O que eu quero com a minha advocacia? O que eu quero com a minha vida? O que eu quero fazer diferença? Não precisa ser grande, não precisa ser pequeno, mas tem que ter um norte. E, nesse aspecto, vão poder sempre contar comigo. E contigo, né, que é um parceiro, né, Henrique? É isso aí. Como a gente diz aqui em São Paulo, tamo junto, né? Obrigado, Breno. Eu que agradeço, Henrique imenso. Um forte abraço aí a todo mundo e fiquem atentos aos nossos próximos episódios do Cliente Business, hein? Nosso programa que te mostra como que você, advogado e advogada, consegue conquistar mais e melhores clientes sem vender. É isso aí. Até a próxima.